Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, Nádia! Olá! Porque o nosso podcast é um podcast atemporal. Ele pode ser ouvido e visto de manhã, de tarde ou de noite. No melhor momento do seu dia. Porque ele é algo feito para você. Vamos aproveitar essa introdução e pedir para os nossos ouvintes seguir a gente lá no canal do YouTube. Sigam a gente! Daniel de Almeida, clica no sininho, se inscreve e dá audiência pra gente lá no YouTube. Pra gente Isso! continuar mantendo o nosso canal. Mantendo o nosso canal. Isso! Hoje você fala, eu repito. Você tá bem papagaiozinho hoje? Hoje eu tô papagaiozinho. Como é que você tá? Então, tudo bem. E também no Spotify, clica no sininho lá, toda semana tem episódio novo da nova temporada, da quarta. Não vamos dar nome para essa quarta temporada, porque vamos trazer vários temas que a gente encontra nos livros da Mente Ronin. Vamos trazer aqui e falar sobre a nossa vida na prática, né? Na verdade, eu já dei um nome, né? Como uma onda. Como uma onda? Como uma onda, claro. Uma onda que vai e vem, assim como a vida. Vai e vem, às vezes traz coisas pra praia, às vezes leva E às coisas. vezes você pega uma arrebentação, não consegue passar. Vamos, isso. Nada, e... É isso aí. Isso aí. Como uma onda. Temporada como uma onda. Quarta temporada. E aí, Nádia? Você tá bem? Tudo jóia, tranquilo? tudo tranquilo. Fluindo? Voltamos à gravação com tudo. Já iniciamos a gravação dessa temporada, trazendo vários temas. E hoje a gente deu um spoiler no primeiro episódio do que vamos falar hoje, Daniel. Que seria sobre instinto e intuição. Vamos trazer a definição do que é instinto e o que é definição. O que é instinto, o que é definição? O que é intuição. A Viu? definição do Ela- que é instinto e o que é intuição. Ela também se perde. É, Mas pra gente chegar nesse ponto, adivinha do que temos que falar? do que temos que falar. Condicionamentos. Eita. Pra gente Quem não temos? Quem não temos? Porque a gente já falou no episódio passado que as pessoas têm um padrãozinho que elas seguem. Mas por que você segue esse padrão? Por que os seres humanos, ao longo da história, vão seguindo esse padrão? Vou tentar falar rápido, sem citar muitos nomes. Aquele que acessa aí o material, qualquer coisa, você vem com o nome aí e grita para mim. Se eu esquecer do nome dos cientistas, dos psicólogos, dos filósofos. Mas, em suma, funciona assim. Então, para você ter uma ideia, até Sócrates e Platão, existia um pensamento na humanidade que seguia o culto à parte espiritual, aos deuses. Até aí tranquilo, né? Então, se você se aprofundar bem, até esse momento dos dois, existia de uma forma mais ampla o cultivo à espiritualidade humana. Na verdade, o ato de ser humano e a espiritualidade era uma coisa só. Aí, com o advento de um menino chamado Aristóteles. Grande Aristóteles. Não estou falando mal de Aristóteles, só estou mostrando que Aristóteles, aluno de Platão, ele teve um outro tipo de viés. Como assim? Isso é muito interessante, né? Não sei se vocês estão vendo aqui. Aqui existe um copo d'água. Eu estou vendo o copo nessa direção. Então vejo a água, vejo o copo, vejo a câmera que está aqui, que você está aqui comigo, e a Nádia. A Nádia tem outro tipo de visão. Concorda? Você não vê a câmera. Não, vejo o copo, a água é sua mão. E o microfone aqui e outras você. coisas. Perfeito. Bom, por que eu usei esse exemplo do copo d'água? Só para você ter ideia que todos estão falando da mesma coisa. Só que o modo que você olha é diferente. As visões são diferentes. Só isso. O Aristóteles começou a falar mais do corpo, da dinâmica, do próprio movimento que a gente falou no último podcast. Então, o Aristóteles falava de dinâmica como algo muito poderoso. Era um poder que o ser humano tinha em entrar em movimento. Legal. Com o que Aristóteles falou e através do viés físico que ele teve, em cima disso, não foi ele, em cima disso, os pensadores que vieram após Aristóteles começaram a ver as coisas de forma muito mais material do que espiritual. Então, houve uma cisão nesse momento onde o materialismo surgiu.
do materialismo através de René Descartes. Aí Descartes começou a falar do cartesianismo. Você tem que provar. Porque o homem é como um relógio, é uma máquina. Se o homem é uma máquina, ele pode trocar as peças? Pode. Temos hoje o transplante. Olha que maravilha, que mantém pessoas vivas. Ou seja, uma pessoa morreu em determinadas condições. Quando eu falo condições, é em que os órgãos podem ser retirados e doados. Se for compatível, aquele órgão salva outra pessoa. Isso é maravilhoso. Então, essa é a parte boa do cartesianismo de Descartes, que a partir dali a ideia foi surgindo. Mas qual que é a parte não tão boa, talvez? Que tudo começou a ser reduzido, ou reducionismo. Como assim? Ué, a própria medicina. A medicina começou a especializar tanto que hoje tem um médico especialista no dedo mindinho da mão direita. Porque se for o dedo mindinho da mão esquerda, não é a mesma coisa, é outro médico. Eu estou brincando um pouco, mas é mais ou menos isso. Sim. Procure ver como a ciência e como a evolução desse conhecimento foi se expandindo. Tá? Tudo bem. Então, a partir de Aristóteles, Descartes, uma linha mais médica e da ciência, da parte mais física, se voltou para esse lado e foi buscando a especialização. Outro lado, ainda tinha que explicar um pouco, mas vem cá, mas e a espiritualidade que Platão e Sócrates falavam? Ficou para trás? Não. Vamos deixar a espiritualidade com as religiões. E também aconteceu isso. E daí, claro, aí veio o catolicismo, veio toda uma parte religiosa, diversas religiões, para suprir aquela lacuna que estava faltando. Beleza. Aí, junto com essa parte de Descartes, teve outro serzinho muito importante ali, que foi Charles Darwin. Aí, Darwin, criando a sua teoria evolucionista, né, uma teoria da evolução, ele fala, num de seus livros, que o homem veio de um organismo primário. Ou seja, era um homem muito mais primário do que ele é hoje. Seria o primeiro homem. E também, como sempre, veja, é o viés, é o jeito de olhar. Lá em cima, Aristóteles teve um olhar um pouco mais físico. Darwin teve esse olhar também, através do próprio homem, da evolução. Mas em momento nenhum, Darwin fala que o homem veio do primata. Veio do organismo primário. Então, peraí, se veio do organismo primário, não quer dizer que veio do primata. Aí o que acontece? Todos os pensadores que vieram seguindo ali começaram a fazer uma ligação com os animais. Como se... Então, se o homem veio de um primata, por exemplo, é possível que a gente tenha herdado muitas coisas dos animais, tipo o instinto. Né? Os animais são instintivos. O animal não precisa pensar. Se ele está com fome, ele vai lá e mata e come. Não pensa, ele faz. Tanto que, se a gente for analisar a neurociência de um cérebro de um animal, o cérebro do animal, por exemplo, de um jacaré. Qual o cérebro do jacaré? O que tem no cérebro dele? Chama-se cérebro reptiliano, que é do réptil, que já está ali, voltado para sobrevivência. É básico, mata e come. Repete. Tá? Aquilo ali. E nós temos esse cérebro dentro da gente. Existe um cérebro reptiliano, que a neurociência explica que é um cérebro base. Aí em cima desse cérebro reptiliano tem outro cérebro chamado cérebro límbico. Interessante. Tem alguns animais com cérebro límbico? Tem. Quais são eles? Golfinho. Macacos. Por quê? Já conseguem viver em sociedade. Eles se cuidam. Eles têm uma espécie de um líder na matilha, as fêmeas procriadoras, os machos tentando ser macho alfa. Ou seja,
Nós também temos esse cérebro límbico. Só que nós, seres humanos, temos algo que os animais não têm, que é o neocórtex, que é um cérebro um pouco mais à frente, que é o cérebro responsável pela lógica, pela matemática, pela memória, pelo pensamento. Ou seja, nós temos algo que os animais não têm. Ok. Mas nós temos muito dos animais? Sim. Nós temos o cérebro reptiliano e o límbico, o neocórtex. Então, ok, entendi. Só que ao longo desses experimentos, porque vários, não vou falar o nome deles agora, mas quer saber mais? Entra no nosso curso Despertar, você vai ter daí certinho toda a trilha disso tudo. Aí o que acontece? Inclusive coloca no link aqui embaixo, quem quiser acessar e conhecer, é interessante. Quando você vai observar a história, você vê que muitos pensadores, tipo o cão de Pavlov, que já tem o nome do pensador, que era Pavlov. Pavlov, ele viu que os animais são condicionados. Como assim condicionados? O homem não usou a vaca, por exemplo, para colocar um arado nas costas, para puxar o arado, já que a vaca, por ser maior e ter mais força, ela conseguia caminhar no campo e fazer a função de arar a terra para o homem não ter que ficar arando. Então o homem, através do neocórtex, se utilizou de uma inteligência e condicionou um animal desde pequeno a ser mais dócil e para poder utilizá-lo como para fazer algo. Então Pavlov queria entender isso. Como é que faz isso? Será que a gente consegue condicionar mais profundamente ainda? Então o Pavlov ele tinha um sininho que ele tocava. Ele tocava um sino. E então, cada vez que tocava o sino, eles chegavam com um prato de comida e colocavam na frente do cachorro, o cachorro comia. Fizeram isso por algum tempo. Vamos lá, um mês. Aí um belo dia, eles tocaram o sininho e não levaram comida. E viram que o cachorro começou a salivar. Aí, cada vez que tocava o sino, o cachorro salivava. Cada vez que tocava o sino, o cachorro salivava. Opa! Então a gente pode condicionar através de um som. Seguindo em frente, teve outro pesquisador que fez um teste com um bebê. Daí com um humano. Pegou bebês humanos, colocou uma haste de ferro lá que fazia um barulho estridente. E aquele bebê, primeiro, ele deixou aquele bebê conviver com um ratinho branco. Rato de laboratório, branco. Aquele bebê convivia com o rato, já ali. No seu nascimento, foi convivendo com o rato até um ano e pouco de idade. E o rato era comum pro bebê, tava ali normal, não tinha medo nenhum. Aí o que aconteceu? Esse pesquisador pegou o rato na mão e ele batia na haste de metal, fazia um barulho estridente. O bebê começava a chorar por causa do barulho. E o cientista estava com o rato na mão, mostrando pro bebê. Fez isso também durante um mês. Depois de um tempo, tirou-se a haste de metal, tirou-se o rato. Depois de um tempo, colocou-se o rato novamente junto com o bebê. O que o bebê começou a fazer? Chorar. Porque ele associou o rato ao barulho e ficou com medo. Condicionamento. Então eles começaram a ver que você podia condicionar as pessoas. Aí veio a caixa de Skinner, né? Que fala, nós pensamos dentro de uma caixa. É isso? Fizeram moldes para o ser humano. Que legal, Dani. Não, mais ou menos. Molde porque uma pequena fatia da sociedade queria. Não se queria seres humanos na guerra, então a gente tinha que preparar seres humanos que tivessem vontade de ir para a guerra. Vontade de ir para a guerra, guerrear e morrer. E tudo isso através da psicologia ou daqueles estudos psicológicos, era possível. Através disso, foi montado uma escola. A escola veio da Prússia. O que era a escola prussiana? Olha que legal pensar. Eu tive uma escola assim. Como é que é a escola que você estudou? Não sei como é que é a sua. A minha era o seguinte. Era Fila? Não, o prédio, a construção era tipo um quadrado, onde no meio tinha um pátio, onde tinha o local onde a gente jogava, era cercado por muros, fechado, parecia uma prisão, você não podia sair,
não podia entrar. Isso. E tinha horas horário. que tinha os teus horários que você tomava o teu sol ali no meio. Olha que loucura. Aham. Assim que a educação foi pré-estabelecida, E onde eu te passo conhecimentos e você absorve o que eu te passei. E se você, através de uma prova e de graduações, você não me mostrar que você aprendeu o que eu te ensinei, Você fica lá. você fica lá. E olha que engraçado você falando do som. Na minha escola, pelo menos era assim, eu bati o sinal pra você poder sair, ir pra sala, o sinal pra você sair, o sinal pra você comer, tudo através do som. Então ninguém precisava falar nada, era só bé, o sino lá. Isso. E nas empresas também. Durante Claro. muito tempo a gente tinha um alarme que soava na empresa inteira que, beleza, é hora do almoço, você pode comer. Bé, acabou seu almoço, volte a trabalhar. Não é assim? É isso. É. Então nós somos condicionados, desde sempre. Condicionados até a pensar. Uhum. E a criança, um professor de matemática ensina um jeito de fazer uma conta. Hoje a gente sabe que tem o ábaco, tem outros tipos de jeito de fazer uma conta. E daí a criança aprende aquela, alguém mostra algo diferente, ou a própria criança tinha algo que aprendeu com os pais, ou ela veio com algo que a gente não sabe. Mas e aí? Apresentou pro professor, não é dessa forma que eu quero que você faça, é dessa forma, senão eu vou te dar 0. Aí você vai tolindo a criatividade da própria criança. Você mata a criatividade e cria um belo de um meio de produção. E aí começam os condicionamentos. Aí começam os condicionamentos. Então, por que você está falando tudo isso? Para falar que esse instinto nosso veio muito do animal. Então, nós somos instintivos. E esse próprio modo instintivo nosso, eu posso ativar esse instinto. Pro bem Ou pro ou mal. pro mal. Eu posso fazer esse instinto, por exemplo, eu quero fazer as pessoas comerem mais. Isso vai fazer as pessoas comerem mais, manipulando elas para elas comerem mais. Eu quero fazer as pessoas comprarem mais, porque as pessoas têm um instinto de sobrevivência e a pessoa tem um vazio dentro dela que ela acha que está faltando algo. Pra ocupar o vazio, E ela daí compra. ela compra. E E daí daí eu crio uma data comemorativa, isso. comercial, e Isso. faço as pessoas comprarem. Pronto. E aí todo mundo pensa que porque existe aquela data, precisa comprar. Por exemplo, o Natal. Ano novo. Ano novo não tem data, mas Não, mas Natal, sim, sim. tipo, Natal, a gente já vive Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. A gente Dia já dos vive Pais. uma época que o Natal significa presentear. Né? Isso. Então, quando a gente fala de instinto, vamos entender que esse instinto que tem nos animais e também tem na gente, são instintos diferentes, mas têm a mesma origem. Porque nós, como seres humanos, ocupamos um reino, que é o reino humano, né? Abaixo do reino humano tem o reino animal, abaixo do reino animal tem o reino vegetal, e abaixo do reino vegetal tem o reino mineral. O ser humano, por estar no quarto reino, ele simplesmente contém Tudo. todos os outros reinos dentro dele. Ué, você tem todos os minerais dentro de você, você precisa dos vegetais para você se alimentar e colocar para dentro coisas, e age como vegetal quando você recebe o sol e de forma... você não transforma como uma árvore, por exemplo, transforma o gás carbônico em oxigênio ou faz a fotossíntese. Não, mas nós temos o nosso tipo, o nosso jeito de fazer uma fotossíntese, que é receber o poder do sol, a energia. E ficarmos melhor, com uma energia mais estabilizada. A gente melhora. Então, a gente é um pouco mais especializado, mas a gente é evoluído. Então, do vegetal a gente veio para o animal, do animal para o humano. Então, a gente veio, então, a gente tem coisas deles. Mas não quer dizer que eu vim do macaco. Eu vim de um organismo primário, de um ser humano primário. Poderia ser muito parecido com o macaco. Mas tinha algo que o macaco não tem, que é o neocórtex desenvolvido. Esse é o ponto. E foi se desenvolvendo ao longo do tempo muito mais e mais e mais. Aí chegamos num ponto hoje de evolução tecnológica, que o ser humano, eu adorava quando o Ariel Suassuna, em suas palestras, me perguntaram, você acredita que o homem veio do macaco? Aí ele fala assim, ele abre a bolsinha dele e tira um prendedor de roupa. Um prendedor de roupa. Eu disse, olha gente, o dia que um macaco conseguir fazer isso aqui, se ele conseguir fazer isso aqui, eu vou acreditar. Senão, não. Porque realmente é algo muito especializado. Uhum. O ser humano, ele cria um monte de coisa. Muita coisa. Por bem e por mal, mas ele cria. Uhum. Tá bom. Então, entendemos que esse instinto é interno nosso, que é o cérebro reptiliano, ele está ali, responsável por nos instigar
a fazer coisas para sobreviver. Então, por medo das águas, nós criamos pontes. Por medo do frio, nós criamos roupas. Então, esse medo e esse instinto que andaram junto durante a nossa evolução fizeram com que a gente se movimentasse. Só que daí a gente se movimentou de forma inteligente. A gente criou uma ponte. No início a gente até nadava, né? Tem que atravessar esse rio, vamos nadar. Aí as piranhas comiam alguns. Opa, tem piranha aí, então vamos ter que mudar a estratégia. Não dá pra ir pela água, vamos por cima. Então foram aprendendo. E os animais até hoje ainda sofrem. Tem leões que tem que passar no meio de rios cheios de jacaré. E o jacaré... A gente vê, por exemplo, no Pantanal, que eles têm que cruzar, quantos bois que tem que cruzar morrem porque os bichos pegam. Isso. Que a gente chama de boi de piranha, né? Que são os bois que vão nas laterais, que vão ser os que vão ser... Que vão comer. Que tá ali já no cálculo de quem trabalha com gado. De perda. Que coisa, né? Porque a gente é inteligente nesse ponto. A gente tem essa inteligência. Então, esse instinto buscando a sobrevivência, buscando sobreviver, ele é importantíssimo. Em momento nenhum eu quero que as pessoas pensem que o instinto é maléfico. Não, o instinto é o que possibilita você de sobreviver. E instintivamente a gente faz muita coisa legal, né? Instintivamente um pai protege um filho. Instintivamente o pai se joga na frente de uma bala. Isso é racional? Não é racional. É instintivo a proteção. Proteger. Querer que a tua espécie sobreviva. Instintivo. Tá bom, né? Então o instinto ele tá aí para que a gente sobreviva. Só que você sobrevivendo, eu vou me encher de comida então porque eu quero sobreviver. Aí você vai aumentar o teu peso, vai ficar obeso, vai ter uma parada cardíaca e vai morrer. É inteligente isso? Não. Não. Então o instinto ele tá aí. Mas ele tá pensando na vida em si, num viver? Não. Não, sobreviver. Ele pensa em sobreviver, preciso comer. E daí o ser humano é meio desregrado, a gente leva tudo para os extremos, né? E como temos comida agora a fuzel, porque antes a gente caçava, agora a gente vai no supermercado e tem tudo ali. Então eu tenho tudo ali, então eu vou lá e compro um monte. E daí vou comendo. Faltou, vou lá e compro de novo. Compro que faz. Aí compro guloseimas, né? Coisas doces. Aí o instinto, por exemplo, se eu tenho uma determinada ansiedade, o instinto me diz que eu tenho que comer um doce que eu sacio isso. Ou, por exemplo, sou ansiosa e eu fumo um cigarro porque o cigarro me acalma. Isso é instinto? Você tem um impulso interno. Aí, além da parte instintiva, a parte do cigarro, por exemplo, quando você sente vontade de fumar, tem uma parte do apego emocional. A própria ansiedade é um apego emocional, né? A ansiedade como emoção, ela te faz se movimentar a mais porque a tua mente está sempre no futuro, está pensando em algo. Então, é muito mais uma relação mental da ansiedade com o teu pensamento está sempre no futuro, como a depressão tem uma relação mental com o passado. Era tão bom o meu passado. Aí, por exemplo, eu choro. Isso. Fico triste, Isso. Porque daí está pegado aquilo lá. Tá. Isso. Tá? Então tem mais essa relação. O instinto é uma força... Eu nunca presenciei, tá? Mas quem já presenciou, que eu tenho amigos que já presenciaram, falou que é bizarro. Um terremoto. Bizarro. Sabe o que é bizarro? Você vê a força da Terra. Porque esse instinto e esse medo, eles vêm através de um poder telúrico da Terra. Que a gente só consegue ver quando racha o chão assim, de você sentir aquele calor subindo, aquele tremor, você sentir uma pulga nas costas de um cachorro. A Terra se balança, aí você vê que você não é nada. Você vê que você não tem controle sobre nada. Você tá ali perdido, se ela balançar um pouquinho mais, vai cair ponto, vai cair prédio, vai gerar tsunami, placas tectônicas se bateram, levanta uma onda gigante e varre todo mundo. Aí você vê que existe um poder que vem da Terra. É um poder da força telúrica que entra pela sola dos nossos pés e desperta em nós esse instinto e esse medo. Vamos usar o instinto e o medo como meios para sobreviver, porque o próprio medo, quando eu tenho medo de um animal,
Eu me protejo. Eu me protejo. Então, o instinto e o medo têm que andar juntos para que eu sobreviva. Só que enquanto você fica preso nos instintos e no medo, você não vai para frente. Você pode paralisar, Você inclusive. pode paralisar, perfeito. Então, eu tenho que ir além dos instintos. Aí o ser humano veio para usar o seu corpo, usar a sua energia, usar a sua emoção e usar a sua mente para entender o que é instintivo. Entender que eu tenho fome, tenho que comer, tenho. Legal, isso é instinto. Ansiedade não é fome. Eu usei um padrão emocional e acho que é fome. Porque eu não estou respirando direito. É ar que eu preciso. Mas eu preciso de algo. Como o diafragma assim curta, eu vou buscar algo na geladeira. Abro a geladeira e como. E o vazio continua ali. Porque não é um vazio. Essa ansiedade é algo mental. É um pensamento que está no futuro. Ou eu compro. Estou ansioso, vou comprar. Então, ser ansioso é benéfico para alguém? É. Para quem criou ansiedade, é. É benéfico, exatamente. Para quem condicionou, pessoa, não para você. Que claro tem, que não. Claro, mas você... para quem criou esse condicionamento. Claro, você é a massa. É. Então é interessante que as pessoas sejam condicionadas, que elas sejam ansiosas, que elas sejam depressivas, mas por quê? Para comprar remédio. Nossa, Então as emoções que o ser humano vive hoje é interessante. São manipuladas. Aí vem pessoas como a gente querendo mostrar, queridão, queridona, tem uma visão diferente. Começa a ver diferente. Olhe para você. Domina os teus instintos. Tá tudo bem ser instintivo. O instinto vai te dar um impulso para comer, um impulso para reproduzir. O homem, então, eu brinco, né? O homem vê um tijolo de 6 furos, ele já fica excitado. Por quê? Isso é instintivo. Instinto pela reprodução. Por isso que o homem tem mais essa tendência a se quebrar pelo sexo. Né? 3 coisas quebram o ser humano, né? O poder, dinheiro e sexo. Aí, a parte sexual, o homem é acometido por quê? Porque é muito instintivo. Então, muitas vezes está lá, tudo bem no seu casamento, e vê uma fêmea diferente e como um animalzinho instintivo vai lá atrás para caçar. Ou para reproduzir. Não precisava. Ele já tem a dele, já teve filhos. Tem a família. Isso é instinto. O instinto troca tudo isso pelo prazer do momento. Isso! Prazer da comida momentânea, o prazer do sexo momentâneo. Entende? Da compra momentânea. Entende? Porque aquilo não dura. Você não vai estar satisfeito com aquela compra ou com aquele momento de prazer a vida inteira. Isso mesmo. Ele passa rapidamente, você fez o ato, passa rapidamente e você precisa fazer de novo. E aí que é a parte ruim do instinto. Que te leva para esse caminho. Isso. Aí a gente, como ser humano, tem o neocórtex, tem que usar a mente. Por isso que a gente estuda mente Ronin. Você precisa da mente. A mente é o caminho, a mente é a ponte que liga o espírito à matéria. A mente é o que vai fazer ser possível o espírito dominar os instintos. Aqui é a chave. Aí tem o mito de Teseu e o Minotauro, que nada mais é do que isso. Teseu, o herói, que cansado de ver aquele Minotauro, que todo ano eram sacrificados, jovenzinhos, eram jogados para entrar no labirinto, porque esse animal, vamos chamar de animal, mas ele é meio homem e meio animal, ou seja, ele tem a cabeça de um touro. Por que a cabeça de um touro e o corpo de um humano? Porque a força dele tá... Quase. Porque a cabeça dele é animal. Ele pensa com os instintos. E o corpo é de humano. Esse é o Minotauro. O mito do Minotauro mostra o lado animalesco que nós temos, que pensa através dos instintos. Então, e a cabeça é a força do instinto. Isso. Aí, beleza. Tá bom. Aí, esse Teseu, cansado da injustiça, olha como isso... O que é o espírito humano? O espírito é isso. É aquele que vê alguém passando fome, vai lá e ajuda.
Mas isso não vai beneficiar minha sobrevivência, então não é instintivo. Eu estou fazendo pelo outro. Teseu entra no labirinto. Antes de entrar, vem Ariadne, a irmã do Minotauro. Se você estudar a história do mito, a irmã do Minotauro dá para ele um novelo de lã dourado. Para ele entrar. Mas por quê? Para ele poder entrar no labirinto e seguir o fio para poder sair. O que significa esse fio, Nádia? Você já sabe. Esse fio é a consciência. Por isso que desenvolver consciência é entrar dentro de si mesmo, porque dentro de si mesmo é o teu labirinto. É o lugar mais entroncado que existe, porque o animal foi colocado lá dentro de um labirinto. Não é simples para matar o animal que existe dentro de você. Você vai ter que entrar sem medo. Sem medo. Porque todos que entravam lá, os jovenzinhos, viam lá restos, carcaças de pessoas, de animais. Era um ambiente bem inóspito, né? De pessoas que não conseguiram vencer esse animal interno. E daí eles corriam desesperados, gritando, e o Minotauro só chegava e matava um a um e os devorava. Teseu não teve medo, ele controlou o seu medo, ele dominou o seu medo e foi entrando. Porque ele estava consciente. Consciente. Estava com o fio de Ariadne. Foi entrando consciente. Chegou no centro do labirinto, o que ele achou? O animal. Dormindo. Ninguém gritou para ele ir atrás. Ele chegou ao centro e ele estava dormindo. Lá, ele, como um bom guerreiro, acorda o Minotauro, trava uma batalha e mata o Minotauro. Porque quando você está consciente, você não, esses animais, esse animal que está dentro de você não grita, não pede para você seguir outro caminho. Você sabe o que você está fazendo, você está consciente. Isso. Esse é o ponto, Nádia. Então o ponto é esse mito de Teseu e Minotauro mostra que nós temos que lutar contra essas forças. É uma força que vem da Terra. É uma força que é importante para eu sobreviver. Só que para eu viver é outra coisa. O ser humano é a raça humana. Nós temos que ser mais humanos do que animais. Quando a gente for mais humanos do que animais, a gente vai ser mais inteligente. Aí pode vir seres divinos que habitaram a Terra. Buda, Jesus Cristo, Sócrates, Platão, Lao Tse, Confúcio. Pessoas que vieram para mostrar algo divino, algo muito sutil, algo muito poderoso, que é a intuição. Aí entra a intuição. Por isso que o homem é mais animalesco e a mulher é mais intuitiva. Então, um homem inteligente encontra o seu lado feminino através da mulher, porque os dois se complementam. A mulher ensina o homem a dominar, ou ajuda ele a dominar o seu animal, escutando a parte dela que é do instinto. Tá, e o homem não ajuda nada da mulher? Pode ajudar até ela desenvolver, não esse lado animal, mas o lado de também ter prazer, também gostar, né? Não ficar só no instinto, na intuição. Porque a intuição é importantíssima, que você alimente. Mas a mescla dos dois é o yin e o yang. É o masculino e o negativo se unindo. Masculino e feminino se unindo. Isso. O masculino, positivo e o negativo. Positivo e negativo, masculino e feminino se unindo, que é o símbolo do yin e do yang, mostrando que os dois se complementam. O que tem em outro, o que tem em um, tem no outro e vice-versa. Não é uma competição. Não. É uma complemento. E quando eu falo em positivo e negativo, eu sou homossexual e eu, como homem, encontrei outro homem. Pode ter certeza que desses dois homens, um é mais feminino e o outro é mais masculino. Só. Entenda como uma energia, só isso. E tá tudo bem, tá tudo certo. Interessante, Então, o masculino procura o feminino em forma de complemento, para que um ajude o outro a melhorar. E essa intuição que a mulher tem demais, se o homem escutasse um pouco a intuição da sua esposa, não se meteria em um monte de negócio ruim, né, Nádia? Você que vê, por exemplo, às vezes o cara lá, amor, sabe aquele moço que eu te apresentei na vez passada, no nosso jantar? Ela fala, qual? Aquele com uma barbinha assim, ralinha? É aquele. Gente boa, tem uns negócios bons. Ela fala, não gostei daquele cara. Aí você fala assim, como você não gostou, você nem conhece ele?
Não foi com a cara dele, não foi com a fuça dele. Acho que você deveria se afastar disso. Não, mas o negócio é O bom. negócio é bom, você tá maluca, você não entende nada de negócio. E pode ser até que ela não entenda, mas a intuição ela entende. Aí você entra no negócio e você quebra com o cara. O cara leva metade do teu dinheiro. E ela diz assim, ó, eu não te disse. O duro é isso, né, pro homem. A mulher fala assim, eu não te falei. O pior é quando a gente levanta a plaquinha, eu já sabia, né? Eu já sabia. Então, às vezes, escute mais o feminino. Escute mais. Só isso, escute. Porque o masculino tem muita energia, tem muita força de produção. O masculino vai lá e produz, ele vai lá e faz. E a mulher deveria conduzir. Deveria ser, sabe, aquela consultora de luxo. O que você acha disso? Acho que você está indo bem. Só que não se envolva com esse. Tá bom. E você continua. Pronto. Aí você também reflete. Porque você também pode desenvolver. Como masculino também pode desenvolver a intuição. É só você trabalhar. Sim. Só que para o homem é um pouco mais difícil por causa dos instintos. Ele é mais preso. Porque daí você tem que ter um maior controle sobre esses instintos, que é muito. que vem da parte animal, e isso está muito presente na parte masculina. Mas assim, Dani, quem tá ouvindo a gente fala, tá, mas eu quero desenvolver isso, de repente eu quero melhorar, eu não quero ser tão. Ir tanto pelos meus instintos, porque eu sei que eu fui muito e me decepcionei. A maioria faz né? isso. E aí? Os condicionamentos estão presos a isso. Então, primeiro entenda que você é um ser humano condicionado. Você entendeu isso? Entendi. Então não vou mais comprar no Natal. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Isso não vai te libertar dos condicionamentos. O que vai te libertar dos condicionamentos é você se conhecer. Então, dê um passo para dentro e comece a se conhecer. Comece a meditar, comece a ler. Comece a estudar. Comece a trilhar um caminho mental. Porque o que vai libertar você dos instintos da matéria é a mente. É você conhecer e entender que tem algo lá em cima muito legal, que é o caminho do espírito. Tá? E esse algo muito legal, através da minha mente, vai fazer com que eu chegue e domine meus instintos. Tá, quando a gente fala do caminho do espírito, não entenda como algo religioso, entenda como algo de autoconhecimento que você vai saber sobre você. Claro. Você vai evoluir. É o caminho da vontade. Tá. Porque acima da intuição está a vontade. O que é a vontade? É a tal de força de vontade. Aí o cara é implacável. O cara saiu do nada e construiu um império. Isso é força de vontade. Mas não quer dizer que ele chegou e construiu um império. Não quer dizer que ele construiu um império, que ele seja uma pessoa boa. Porque tem pessoas muito ruins que são deveras mesquinhas. Mas e daí, Dani? Então, mas é uma força que você tem dentro, entenda isso. Você vai usar a força que você tem dentro como você quiser. Pro bem ou pro mal. Ou pro mal. Assim como os instintos. Isso. Por isso que nós temos o livre-arbítrio de fazer. Não quer dizer que seguir o caminho do espírito você vai ser um cara tipo Jesus Cristo, que dava outra face. Não. Não quer dizer. Ele dá um belo exemplo de como agir e de como trabalhar o amor. Perfeito. Agora, essas pessoas que chegaram lá, de alguma forma, canalizaram a força de vontade. É uma força de vontade e materializaram coisas. Com certeza esse cara que saiu do nada e construiu um império dominou seus instintos. Porque às vezes o instinto dele era ficar dormindo. Tipo o cara que já comeu, não é assim que o animal faz? Ele come, daí deita embaixo de uma árvore para descansar. E o homem quer fazer isso. Ele quer comer e quer dormir. Mas tem que voltar a trabalhar. Ah, que saco. Ué, mas tem que trabalhar, daí tem que ter sustento. Tem que ter o money, o dinheiro para comprar as coisas. Então ele faz porque precisa, porque é para sobrevivência. Então ele cria uma força e vai lá e trabalha. Então, no momento que esse cara que tinha nada e dominou seus instintos, ele comia só porque precisava, não comia em demasia, aí fazia atividade física, mantinha o corpo sempre saudável, e foi crescendo e fazendo as coisas, e ganhando e fazendo negócios. Ele foi sendo alimentado por uma força que tem dentro de todo ser humano, que é uma força intuitiva e espiritual, que te proporciona materializar as coisas. Só isso. E quando a gente fala desse dominar os instintos, a gente sente isso no nosso dia a dia a todo momento. Por exemplo, um dia de chuva, frio, falar, hoje eu não quero treinar, acordar às 5 da manhã porque tá frio, eu tô cansada. É o teu instinto falando mais alto, é o instinto de ficar dormindo em casa e não fazer o que tem que ser feito. Isso, porque o instinto tá ali, o instinto é aquele. O olho tá difícil de abrir. Ai. Aí vem a mente. A mente
sente aquele instinto e fala assim, Não, cara, fica aí. você merece. Ei, eita, você merece ficar aí. Eita, bobo. O estúdio não vai ser do lugar. A academia tá lá. Outra hora você vai. Amanhã se faz. Amanhã você faz. E o amanhã você faz, ele vai jogando sempre o amanhã você faz. Porque daí continua chovendo, continua frio, e você continua não indo. E daí você continua na inércia de não ir. E vai perdendo movimento. E vai parando. E vai parando. Isso é o caminho do quê? Da morte. Então, por isso que tem que entender que a sobrevivência está aqui no instinto e no medo. A vida está na intuição e no amor. Esse é o ponto. E daí você fala, o caminho é a mente. Só que se a tua mente, ela só conhece aquele caminho, que é o do instinto, que você sempre fez, Isso. é aquilo que a gente falou no outro episódio. Você precisa ver o gráfico no tempo maior. longo prazo. No longo prazo. Você tem que também acostumar, trazer coisas para tua mente que sejam do caminho do espírito para que você saia desse instinto. Então, você falou da leitura, da meditação. Tudo isso é você alimentar a tua mente e criar novos caminhos para que você possa fazer tudo que você tem que fazer pela vontade, por esse algo divino, algo maior. É isso, Daniel? É isso. Por exemplo, o próprio ato de, já que o caminho é a mente, o próprio ato de você pegar os livros da mente Ronin e começar a lê-los. E ali você tem todo o caminho do condicionamento. Se aquilo, você leu aquilo e faz sentido pra você, peraí, então eu sou condicionado, peraí. Eu não vou ser mais uma pecinha que os caras vão jogar comigo de um lado pro outro. Opa, já começou a olhar, não aqui para os instintos, a começar a abrir a tua visão para algo muito mais sutil, algo muito mais poderoso em você. Aí, você se propõe a fazer uma dieta. E você vai lá na nutricionista e ela te passa a dieta e daí você vai seguir a dieta. E para você seguir a dieta, você tem que dominar os teus instintos, porque teu instinto sempre vai dizer assim, cara, come o brigadeiro. Na verdade não é o instinto que diz, né? É a mente que interpreta o que o instinto quer. Brigadeiro, mas é só hoje, brigadeiro, só hoje. Fala, come 5. Aí come 5, aí libera uma dopamininha. O açúcar, né? Quando cai, daí dá um pico glicêmico no sangue, é químico. Pico glicêmico. Quando cai a glicemia, adivinha o quê? O instinto. Mais, eu quero mais. Eu quero mais. Aí você começa a comer doce. Aí você fala assim, essa dieta nem funciona mesmo. Você nem fez, criatura apocalíptica. Você nem fez a dieta para saber se funciona ou não. Entende? Quando você não consegue fazer algo, você está preso aos teus instintos. Você não está sendo guiado pelo teu espírito, guiado pela tua força de vontade, guiado pela tua intuição. Que é fazer o certo, fazer aquilo que tem que ser feito. Isso. Pronto. Para você chegar lá, trace metas na tua vida. Para você traçar metas, tem que ver o que está errado. Então hoje, quer mudar? O que está errado na minha vida? Eu estou acima do peso, eu não faço atividade física, minha casa é bagunçada, emocionalmente eu sou um caco, porque as pessoas gritam comigo, eu já grito de volta, dou um soco, eu brigo, eu sou maluco. Aí, quinto, minha mente é uma mente só voltada para essas coisas mundanas, eu só quero consumir, só quero ter, só quero possuir. Tem bastante coisa a mudar. Tá bom? Dá o primeiro passo. Começa a fazer uma atividade física. Começa do físico. Começa do básico. Começa a fazer atividade física depois. Cuida da tua alimentação. Vai dominando teus instintos. Porque o físico é mais fácil você ficar deitado do que se movimentar. Domina teus instintos. Você não tem que ficar leãozinho deitado e só sair para comer. Porque se você ficar assim, que nem o leão, né, que nem o bicho, só para sair para caçar, nossa, que caçada que você faz, né? O que você faz para caçar? Vai no mercado, pega um saco de Doritos e vai para casa. Nossa, mas é alimentação. É alimentação. Agora, é nutritiva ou não? Não é nutritiva. É uma alimentação, mas não é nutritiva. Nutre você? Não. Teu corpo vai começar a ter problemas? Sim. Você está tentando para tua vida ou para tua sobrevivência? Está tentando sobrevivência. Não está fazendo certo. E, na verdade, é no físico que a gente vê o instinto agir. Que está aqui. É algo físico aqui. Você consegue, né? Você vê, você palpável. Toca, é palpável. Por isso que é importante você começar por isso, né? E é pela primeira dimensão, que é o teu eu. Como é que você vai mudar as outras coisas que estão à tua volta se você tá fazendo errado com você mesmo? Isso. Você não tem aquele tempinho para meditar, você não tem aquele tempinho para ler, para
na verdade, condicionar de outra forma a tua mente por caminhos Isso, positivos. agora você entrou no ponto. Tá, mas algum dia a gente não vai ser mais condicionado? Difícil, hein? Difícil. Mas você pode vencer os condicionamentos que te levam à ruína. E colocar condicionamentos positivos. O que são isso? São aportes. O aporte o que é? Sabe quando a pessoa está fazendo uma dieta, em vez de você criticar a pessoa, você faz um aporte positivo? Isso, vai, eu tenho fé em você. Isso é um aporte positivo. Nossa, as pessoas têm fé em mim. Só eu que eu não tenho? Peraí. Aí você começa a acreditar que é possível, que você também pode. Isso é um aporte positivo. E você pode se aportar dizendo, não, eu sou capaz, eu faço. Ué, peraí. Como é que um brigadeiro vai me vencer? E sempre que você vence uma batalha, porque interprete aquele brigadeiro que você não deveria comer e você não comeu como uma batalha vencida. E se você venceu essa batalha, bata palma para si mesmo à noite. Sorria olhando pro espelho. Cara, você é fera. Você é fera, você conseguiu. Aí de noite você fala assim, e nem é tão difícil, claro que não. O difícil é você comer o tal de brigadeiro, jogar aquela dopamina para dentro, fazer um pico glicêmico, depois cair o glicemia e ter a vontade de comer outro. E daí, meu amigo, já foi. O boi já foi com a corda. Porque você já comeu primeiro, já liberou aquilo, o teu corpo quimicamente pede mais. É químico. Daí vira loucura. Você está dando exemplo, por exemplo, da comida, mas a gente falou sobre compras compulsivas, por exemplo. Tudo. E aí, nesses condicionamentos positivos, nesses aportes, você pode criar ferramentas para esse tipo de controle. Por exemplo, eu ganho X, eu vou arrumar minha vida financeira, que foi muito do que a gente falou nos últimos episódios. Perfeito. Você criar planilhas, você colocar controles, você colocar metas. Então, esses são os condicionamentos positivos para que você não entre você condicione a tua mente a seguir aquele caminho. Isso. E não entrar naquela cilada, né, Bino? Cilada do Bino, boa. Cilada do Bino, que é gastar, e daí você começa a não pagar fatura de cartão, o negócio começa a embolar, uma bola de neve e sai do teu controle. Isso. Então, esses condicionamentos positivos que a gente fala são ferramentas que você pode colocar para aquilo que você tem de problema, seja com parte financeira, seja com a parte de comida, seja preguiça, físico, não quero trabalhar, para que você possa começar a criar rotinas diferentes e a tua mente comece a ir por esse caminho e aprender a fazer esse caminho que você nunca fez, que era difícil. Então, assim, a gente já falou em outros episódios, mas um caminho que eu fiz, eu treinava às 5 da manhã e eu sempre, o meu instinto preguicinha falava, ai, tá muito frio em Curitiba, dorme mais um pouquinho. E até uma amiga que treina junto falou essa última semana, falou, nossa, quando você treinava um tempo atrás, você faltava, agora nunca mais você faltou, você treina certinho. Nunca mais você faltou. Mas eu tive que criar esse caminho. Isso. Por quê? Porque quando eu trabalhava e gerenciava projetos e faltava, a minha desculpa de faltar era porque eu estava viajando. Então, a minha mente acostumou a ir por aquele caminho. Ah, você não está viajando, mas está cansada. Então, falta hoje, tá tudo bem, você sempre faltou mesmo. Eu tive que me condicionar positivamente. Não tá tudo bem faltar. Você tá aqui, você paga, é bom pro teu corpo, você precisa treinar, teus amigos estão lá, é um ambiente bacana. Então, eu fui criando esses pontos positivos pra minha mente falar assim, não, levanta corpinho, vamos lá. É. Teus amigos estão te esperando, o Dani tá te esperando, você precisa treinar, é o teu treino do dia. Então, força de vontade. A força de vontade. É a vontade, é o espírito falando. Então a gente tem que criar esses caminhos na nossa mente para que a gente possa seguir. É isso aí. Perfeito. É isso? É isso. Então vamos trabalhar pra gente conseguir despertar essa intuição, né? Vamos despertar. Por isso despertar, gente. Você precisa despertar. Para isso você precisa da mente. Vai precisar conhecer mais. Por isso que a gente está aqui. O podcast é para isso. Para aos poucos você escutar algo e buscar. Você ficar só no podcast vai ser legal, vai. Mas você pode ir além. Você pode começar a ler. Você pode começar a buscar. E daí, e cuide onde você busca. Às vezes entra em contato com a gente pode orientar para vocês algumas leituras, porque às vezes você busca demais também e tua mente vira um leque e abre demais, e daí você não sabe mais onde você está. Você não sabe para que caminho que você vai, que você segue. É complicado. O mundo do conhecimento, ele é deveras ardiloso. Tem que cuidar. Nas redes sociais do Dani, lá tem várias dicas de livros que a gente posta. Não quero ler o livro da Mente Ruim, quero escutar o podcast. Aqui a gente traz de uma forma muito resumida todo o conteúdo que a gente aprende na Mente Ruim e que tem nos livros de forma
absurda, inteira ali para você estudar. Estudar sobre condicionamento, sobre aportes, implantes, tudo isso tem Medo, ali. ansiedade, Medo, pensamentos ansiedade. circulares, Então, autocontrole emocional, exatamente. E às saber vezes, conviver. saber conviver. E às vezes eu mesmo tô passando por alguma situação da minha vida e falo, cara, a resposta tá naquele livro lá, O Poder da Mente, eu já li sobre isso, eu vou reler porque eu vou ler e vou aprender alguma coisa e vou mudar essa situação. Então, são livros que realmente a gente tem que deixar ali do ladinho, que sempre você vai voltar e vai ler você vai estar diferente a cada Sim. dia, é um novo Dani a cada dia. Com isso você conhece a anatomia da tua consciência, daí você faz uma revolução na tua consciência. Aí você entende um pouquinho da morte, a singularidade da morte, e culmina no 8º livro, que tá chegando, que é o sentido da vida e a beleza do amor e da amizade. O livro mais incrível da série é o último. Eu já li e, com honra, fiz o prefácio. E estou muito feliz. Vocês vão se... não comprei nenhum ainda. Compre só esse último, então. Aí você vai ter vontade de entender o que está acontecendo para trás. Porque esse último já... O último é tentar subir a escada sem usar o degrau dela, né? E já tentar ir de helicóptero. Mas o último é bizarro. Mas eu vou discordar de você, porque eu li o último e falei, nossa, esse é o melhor livro. Daí eu volto a ler. O Singular da Morte? Daí eu volto a ler a Revolução e falo, nossa, esse é o melhor livro. Então todos são... São maravilhosos. Cada livro você aprende, é um aprendizado diferente sobre um assunto. E a gente nunca sabe tudo. A leitura é para isso. Você tá em contato com uma mente que escreveu sobre aquilo, é uma ideia diferente, e ele também trouxe ideias do que ele aprendeu, né, em toda a vida, em toda a experiência, de forma prática. Então é a gente estar em contato com outras mentes através da leitura, através desses livros. Perfeito. Isso aí. Muito legal, Dani. Eu acho que eu tinha uma ideia, a gente participa de conversas sobre isso, a gente escuta muito falar sobre instinto, e é legal trazer essa visão da mente Ronin que diferencia o instinto da intuição, e a gente sempre tentar buscar esse caminho de evolução, que é o caminho da intuição, né? De algo maior que a gente tem dentro da gente. Mais uma vez, não é fora, é aqui. É dentro. É isso aí. Muito legal. Muito bom, Nadinha. Obrigada pelo aprendizado de hoje. Que isso, estamos aí para... Eu que agradeço você, agradeço a vocês. E fica a dica, compartilha, clica no link, como é que é? Compartilha nas redes sociais, marca a gente, clica lá no sininho do YouTube. Sininho, essa palavra, sininho. Daniel de Almeida é o nome do nosso canal lá, que no a YouTube. Gente divulga os podcasts, mas através de vídeo no YouTube. E para a gente continuar com as nossas redes sociais, a gente precisa ter engajamento. Então, se você gosta do conteúdo, gosta desses assuntos que a gente aborda aqui, manda para alguém, compartilha nas suas redes. E clica lá na inscrição para a gente ter mais seguidores lá e o YouTube entender que realmente é um canal que traz informação de relevância. Isso aí. Valeu? Beijo, gente. Beijo, Nádia. Valeu. Tchau.